o primeiro alvo. Olá, olá, muito bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o programa abençoado, o programa da família. A família é o primeiro alvo, aqui com todos vocês, meus amigos telespectadores ouvintes. Estamos agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Hit TV e também com os nossos amigos ouvintes da nossa rádio. Está aqui o nosso abraço, que Deus abençoe a sua vida, o seu final de semana, sabadão na presença do Todo-Poderoso. E tem muita coisa boa para acontecer neste sábado, neste domingo. Creia que o poder de Deus está sobre a tua vida, tá bom? E aqui no Família Primeiro Alvo, a gente sempre traz aquela família especial para ajudar você que é família aí do outro lado também a ser guiado aí nos passos do Senhor Jesus. Então, vocês vão enviando para a gente os casos aqui pelo WhatsApp. A participação é muito importante para nós. E a gente vai crescendo junto, sempre com base na palavra de Deus, tá bom? Aqui na minha ponta direita, também aqui com a gente, o pastor Carlos Silva, dando seu bom dia a todos, pastor. Muito bom dia, povo! Estamos aqui diretamente dos estúdios da Hit para o Brasil, para o mundo. E ó, aqui é proibido uma notícia. Fica com a gente porque você não vai se arrepender. Ô, Glória, e quantos graus aqui em São Paulo, pastor Carlos? 13 graus. 13 graus, aquela temperatura agradável para gente agradável tomar um é brincadeira. cafezinho, entendeu? Que Deus abençoe o cafezinho, o chazinho, o pãozinho de queijo de todos. Amém. Amém. E aqui os nossos casal convidado hoje muito especial, um casal muito querido para nós, minha amiga Janaína e também o nosso amigo pastor Antônio Donizete, eles que são agora os nossos pastores de Mariporã, aí da cidade de Mariporã. Deixa eu dar um bom dia para eles. Primeiro para a Jana aqui. Bom dia, Jana. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Obrigada. Bom dia, povo de Deus. Obrigada por estar aqui com a gente. Pastor Antônio, obrigada por estar aqui com a gente justo no seu aniversário. É um presente para mim. Aí é benção. Obrigada, viu, Bom dia, pastor Ateio. Bom dia, pastor Caro. Bom dia, amigos de casa. Que vocês venham ter um sábado abençoado hoje em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então, hoje, este casal que vence está aqui nesta bancada para nos ajudar com os casos que vocês enviam para nós. Eles também vão contar um pouquinho da história deles, como que eles se conheceram. Eu já sei, não vou contar, não vou dar spoiler, né? A gente conhece eles há um pouquinho só de tempo, algum né? tempo já, né? Uns 20 anos, será? Por aí. Mais ou menos. Será que por aí. está ficando velho Não assim? precisa falar assim, né, no Acho que ar, até né? um pouquinho mais. Queimar nosso filme aqui, né, querido? Deixa essa história de 20 anos para desses... Passou de 10, é melhor ficar só, Fica né? Faz quietinho, tempo. aí faz vai dar tempo. certo, né? Mas voltando aqui, pessoal, hoje tem muita coisa boa, mas antes, deixa eu fazer aquele convite todo especial para você. Hoje é sabadão, sábado das maravilhas de Deus, e hoje a gente tem aqui o Show da Fé com o missionário R.R. Soares, então tá muito especial, você já se prepara. E você que pode estar conosco, venha, porque vai ser muito especial, tá bom? Aqui em 3 horários, 9 da manhã, também às 2 da tarde e às 18 horas, louvando, cantando e principalmente recebendo os milagres que Jesus reservou para nós, tá bom? Então aqui com o missionário R.R. Soares, amanhã também Show da Fé com o missionário R.R. Soares, nos cultos da manhã, 7, 9 e 11 com o missionário R.R. Soares e depois às 2, às 16 e às 18 horas com o pastor Jaime de Amorim Campos, abençoando a sua vida. E, pastor, eu estou um pouco distante, então você consegue acompanhar tudo aqui pela programação, pela Rede TV e também pela rádio, tá bom? E falando na rádio, olha, deixa eu contar para você, participação sua é muito especial pra gente. Envie aquela mensagem pro WhatsApp da rádio, tá bom? Você que me assiste pela televisão ou pela rádio, tá dirigindo, tá dormindo, acorda aí, Dona Maria, vamos mandar aquela mensagem pra gente pelo 11 32 26 11 11. Repetindo, 11 32 26 11 11 é o WhatsApp mais fácil do Brasil. E olha, hoje eu estou feliz que ontem nós tivemos campanhas especiais do missionário R.R. Soares lá em Campinas e Jundiaí, e Campinas, enfim, Sorocaba, Indaiatuba, Campinas e Jundiaí, missionário passando por essas cidades abençoadas. E Campinas foi muito bonito, foi muito especial. E se você quiser ver os detalhes, depois você entrar lá no Instagram da igreja. Pastor Carlos, foi bacana lá também? Conta pra gente. Foi muito lindo, muito especial mesmo. Eu falei que foi um dia feliz, muitos milagres, povão junto ali. Indaiatuba também foi lindo, em Campinas, Sorocaba eu assisti pela internet e vi Jesus operando lá também. Glória a Deus. Tivemos muitos milagres que nos impactaram e hoje não será diferente. Então, você que pode, esteja conosco aqui na Avenida São João, 791, no centrão da cidade de São Paulo. Vamos para o caso de hoje, a gente começa aqui, 8 horas e 4 minutos aqui neste sábado.
nem sei explicar esse clima de São Paulo, não é nem nublado, também não é ensolarado. Europeu, né? É, O clima europeu é maravilhoso. Europeu. Não é, Visão Antônia? europeu, A gente está acostumado com o interior de São Paulo, Olha, né, olha pela janela dos nossos estúdios. É isso aí que você está vendo da sua casa, tá bom? 13 Ó, graus aqui em essa São imagem Paulo. é ao vivo. Ao vivaço aqui, claro, né? Então você pode acompanhar aí, ó, as imagens. Acompanha as imagens aí do... Vamos A gente parar não de tem churumelas. helicóptero, mas a gente tem as imagens aéreas também aqui. Para. Vamos lá, gente, sério agora. Ó, Vamos tem ver. uma mensagem aqui importante. Sabe quem mandou uma mensagem aqui no WhatsApp? Pastor Eduardo Galhardo. Ah, que pastor, fez 60 que anos Deus essa abençoe. semana, hein? Parabéns pro senhor, viu, pastor? Parabéns. Mas olha o que ele falou aqui, ó. Carlúcio, minha primeira igreja foi Mariporã. Que bonitinho. Olha, Mariporã. Que bênção. Bênção de Deus, hein? Olha aí. Tá Glória aí, a então, Deus. nosso casal de Mariporã vai contar daqui a pouquinho como é que tá o trabalho lá em Mariporã. Mas vamos contar aqui, a gente já começa com o caso de hoje. Quem traz pra gente é o nosso amigo da Caso sério, AI, hein? Caso muito sério. Rafael Ritmaia, aqui conosco. Vamos lá. Bom dia, meus amigos. Espero que todos estejam bem. Hoje, vamos compartilhar a dúvida da nossa irmã Carla, aqui da capital paulista. Ela pergunta: Pastores, estou afastada da igreja e, nesse período, me envolvi com um homem casado da empresa onde trabalho. Me arrependo muito e gostaria de me livrar desse sentimento impuro que não agrada a Deus. O que devo fazer? Carla, o golpe tá aí. Não, o golpe Não, é mesmo. sério. Vamos falar aqui, ó. O que ela conta pra gente? Que ela tá um tempo afastada. Esse é o maior problema, né? Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aí a pessoa fala assim, mas eu nunca vou me envolver com coisa errada. Eu não preciso só ir com frequência. Eu não preciso estar indo sempre à igreja. Eu tô com Deus, tá tudo certo. E eu pregava sobre algo parecido nessa semana, sobre o Saul. O Saul era um cara nas escrituras, né? O irmão do Jacó. Ele era um cara que estava sempre lá fora. Ele era um cara do campo, diz a Bíblia, né? E na tradução original, campo significa mundo. Então o Saul era um cara que, apesar de ter a bênção do Isaac, né? A Bíblia diz que Isaac era bem ligado com ele, afeiçoado. Isaac tinha esse amor o filho e o pai andavam juntos, até porque eles tinham características parecidas e tudo Hobbies mais. também, né? A Então, caça. e aí o Saul, Esaú. talvez o Esaú, melhor dizendo, isso. Obrigada, gente. Saul não, Esaú. O Esaú e o Jacó. E o Esaú, ele tinha essa característica de estar sempre lá fora, mas talvez com aquelas costas quentes assim. O pai tá Tá tudo comigo. bem, é. Eu tenho a bênção, eu sou mais velho, eu sou mais forte, nunca nenhum mal vai me acontecer. Só que o cansaço veio sobre ele. E aí, qualquer oferta que fizeram para ele, que foi a oferta do Jacó, troca aí que não vai te fazer falta, ele, que era o direito da primogenitura, ele então lança tudo isso fora. É o que acontece com quem está longe dos caminhos do Senhor. Quem está sempre lá fora, no mundo, no campo, são pessoas que vão trocar. Então, fatidicamente, a nossa amiga que traz esse caso pra gente, dizendo que está afastada, é isso que a pessoa precisa entender. Você não está afastada da igreja, você está afastada da palavra. Então, se você estiver afastado da palavra, que é o que a igreja vem trazer para nós, você vai fazer outras coisas erradas. No caso dela, ela se envolve com um homem casado lá da empresa que ela trabalha. O que é muito comum, a gente que é pastor, a gente atende muitos casos, inclusive até a Jana estava comentando aqui que tem até um caso que foi parecido com isso, é isso mesmo? E aí você vai me contar contar pra gente aí se teve vitória, enfim. E aí o caso agora, ela não disse se ela é casada, provavelmente não. Ela disse que só o homem que era. E ela disse que se arrepende e quer se livrar desse sentimento impuro que não agrada a Deus. Ou seja, ela tá sem a palavra, ela tá afastada, mas ela sabe o que deve ser feito, né? É sobre isso. E aí, pastor Antônio, o que o senhor acha? Isso me faz lembrar o caso do filho pródigo, né? Que ele tinha tudo na casa do pai, achou que poderia viver bem sem o pai. E foi viver para uma terra longínqua, distante. E como a palavra diz, né? Que lá ele desperdiçou tudo, vivendo uma vida dissoluta. Ou seja, uma vida sem regras. Eu faço o que eu quero, durmo a hora que eu quero, saio com quem eu quero. E quando ele caiu em si, ele já estava lá no fundo do poço, no chiqueiro de porcos. Mas o que me chama a atenção, eu creio que deve ser o mesmo caso que a Carla, de outras pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes, que quando ele caiu em si, ele falou, olha, eu errei. Quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão? Eu, filho, aqui nessa situação? Ele tomou uma atitude, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E não ficou só nas ideias, ele pegou e foi. Ele agiu, ele teve atitude.
Eu creio que Criação, né? isso é o mesmo caso que a Carla. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela tem que tomar atitude agora de procurar uma igreja, não ali olhar por placa, mas onde ela vai se alimentar da palavra. Se ela, às vezes, no princípio, ela está sem força, tem um missionário nas redes sociais, tem a RIT, passa diariamente ali, tem um canal IGD sempre passando ali. É porque a fé mensagem. vem pelo ouvir, né? Com certeza. E aí ela vai tendo mais fé, e aí ela vai tendo força. Para ter estabilidade para vencer esse problema. É como você citou o caso de Esaú, né? Que diz que nós não podemos ser, como Hebreus fala, 12 e 14, não podemos ser profano e nem fornicador, como o caso de Esaú. Que por um manjar, um prazer, um deleite, ele perdeu o direito de primogenitura. Ficou naquele excesso de confiança, é tudo meu, eu sou o filho primogênito. Só que Jacó foi o quê? Batalhando e conquistou, ali pela fé, lutando o que ele queria. Exatamente. E aí? E aí, Jana? Sempre as pessoas falam isso, mas eu tenho Deus, Deus está em todo lugar, Ele está Exatamente. comigo, e aí abre essa grande brecha, né? E o primeiro erro dela foi esse, se afastar de Deus, deu brecha para o diabo, foi envolvida nesse sentimento maligno, e agora eu não sei se ela já tomou a decisão de voltar, mas o primeiro passo é correr, largar esse pecado mesmo, Fazer fugir o que o José do pecado. fez, né? Sai correndo. Isso, né? A gente até fala muito, o diabo a gente tem poder e autoridade para expulsar, mas Exato. o pecado não tem outra Forte alternativa, isso, hein? a gente tem que fugir mesmo. Porque é interessante isso que você está falando, Jana, só abrindo um parênteses aqui, porque ela fala assim, que se arrepende muito, ela quer se livrar, mas é igual aquele assim, meu Deus, o que eu faço? Ela já sabe o que ela tem que fazer. Se ela quer se livrar, porque não se livrou. Então, e aí ela tá alimentando uma coisa, e aí o diabo, né, ele vai armando situações, vai crescendo a coisa. E a Jana me falou uma coisa que agora, falando aqui com a gente, algo que me chamou a atenção. O pecado, você tem que tomar sua decisão. E é nem que você, olha, honestamente, Carla, nem que você tenha que pedir as contas desse trabalho. Claro. O importante é que você mude desse ambiente e nunca mais forme laços com ninguém. Por quê? Principalmente essa pessoa que é casada. Então, por que eu tô falando isso pra você? Eu já falei isso aqui em outros programas, mas eu gosto de ler bastante, sou uma pessoa curiosa. E uma vez eu estava lendo num livro que cientificamente existe o laço feito quando a pessoa se abre demais com a outra. Então, por exemplo, a pessoa que é casada, ela não deveria se abrir com ninguém a não ser o seu cônjuge. Esse livro tem o Tem. Porquê do Ímen, Não, que mudou o nome agora. não, é o Dois Tornam-se Um. Na verdade, é esse aí. Olha. Dois Tornam-se Um. Eu lembro bem desse livro e ele foi muito bom. É porque então, eu li isso também. na verdade, o que pode ser que tenha sido outro também. E aí, o que acontece? Quando você forma laços de amizade, né, com alguém, até já contei aqui, se você estiver me ouvindo e me assistindo agora, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Quando você conhece uma pessoa muito agradável, vocês vão concordar comigo, vê se eu estou viajando aqui na maionese ou se vocês vão concordar comigo. Você conhece uma pessoa muito agradável, pode ser até do mesmo gênero. Então, a gente é amiga, eu e a Janaína, a gente começa a conversar e ela compartilha comigo um problema dela, uma situação que ela enfrenta. Você que está me assistindo, vocês que estão na bancada, você concorda comigo que eu vou para casa, eu vou ficar pensando nela? Sim. Vou ou não vou? Sim. Nossa, eu preciso ajudar minha amiga, nossa, eu vou orar por ela. E esse sentimento facilmente é confundido quando é do gênero oposto. Ainda mais quando existe uma carência, né? E aí já junta a carência, a pessoa que está afastada está carente porque ela está sem Cristo. A pessoa sem Cristo, ela já está automaticamente carente, não adianta você falar que não, porque essa é a verdade. Então você vai dar brecha, aí a pessoa fala, é possível ter amizade dos homens casados. Calma aí, com ressalvas, né? Então assim, a gente não pode... O cara começou a conversar, e às vezes até na maldade essa pessoa foi conversar com ela, foi se abrindo, foi vendo as necessidades, as carências dela. Mas você é muito bonita, olha, você, sei que lá. E ela então foi se deixando enganar aí pela coisa. Agora é hora, como a Jana, desculpa Jana, agora, vamos lá, você estava falando... Agora é hora de escolher não pecar mais. Não é assim, meu Deus, tira esse pecado da minha vida. Não, ela tem que tomar uma atitude mesmo e deixar o pecado e correr para Jesus. Porque é Jesus que pode suprir toda a necessidade dela, toda a carência dela. Exato. Não precisa, por mais que ela tenha carência da falta de ter alguém com ela não fala se ela também é casada ou não, mas eu deduzo que ela é solteira. Mas às vezes está passando por um período difícil no casamento e já foi toda uma armadilha do diabo aí, né? Óbvio. Mas eu entendo assim que se ela buscar suprir a necessidade dela em Jesus,
ela não vai ter falta, ela não vai precisar buscar, ela não vai abrir brecha para que o diabo, que é oportunista, venha agir dessa maneira na vida dela, fazendo ela cair desse jeito. E ainda agora culpando ela, né? Porque ele faz isso. Mas ele esfrega na cara depois. Exatamente, olha, você pode destruir uma família. É uma questão muito diabólica, né? Porque a pessoa tá lá, vamos imaginar que ela é solteira, né? E tá lá querendo casar, querendo se relacionar. E tantos homens solteiros, por que né, a pessoa vai se atrair por alguém comprometido, entendeu? Já é uma coisa muito estranha que a sociedade já não enxerga com bons olhos, não é a Bíblia somente, entendeu? A sociedade, ninguém enxerga. Se perguntar lá para uma pessoa ali da rua, da praça agora, sobre esse relacionamento, ela vai falar, não, isso é muito rei, isso é muito feio, isso é muito ruim, entendeu? E a Bíblia condena. Mas o que acontece? O Esaú, ele ficava à caça, né? Ele ficava no mato, caçando, correndo atrás da caça. Foi tentado para trocar a bênção. Isso aí corre um risco muito grande, a pessoa que é solteira, solteiro, que fica caçando, que quer, né, é normal querer casar, querer se relacionar, mas o diabo, ele aproveita para agir nessa ansiedade, nessa sede, para preparar o prato errado, para preparar a situação errada. Mas sobre o pecado, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá? Mas não é só falar assim e continuar na mesma vida, não. É ter um relacionamento com Deus, como todo mundo falou aqui, confessar e abandonar mesmo essa prática, entendeu? Ter um encontro com Jesus real para você não sentir necessidade de se relacionar com uma pessoa comprometida. Acho e é importante falar também, né, que quem se arrepende tem nojo. Então, aquela coisa assim, é como a gente diz, né? Existe o remorso e existe o arrependimento. A pessoa que tem remorso, ela fala, ai, não devia ter feito, né? Ah, mas só uma vez, tá tranquilo. Ah, vou fazer mais uma, acho que não tem nada de mais conversar. Não, então isso é remorso. Você tem só um sentimento de que aquilo é errado, mas você não quer abandonar essa prática. Agora, existe o arrependimento. O arrependimento é aquele que você sabe que você errou. Você se arrepende, como você mesma diz aqui, me arrependo muito, quero me livrar desse sentimento. Como é que a gente se livra de um sentimento? Quando a gente para de alimentá-lo. Como que eu vou parar de nutrir esse sentimento? Estando longe. Não atenda mais, não responda mais, suma, peça as contas, vá para outro país, sei lá. Fique distante disso. Não adianta, meu amigo, minha amiga. Olha, eu sei que tem muita gente assistindo a gente que já passou ou passa por sentimentos como esse, enganosos. Porque às vezes o diabo corrompe e aí a pessoa fala assim, ah, mas ele pode largar a esposa para ficar com você. Sempre tem isso, né? Isso é mentira, viu, dona Maria? Isso aí não vai acontecer. Vem tá? o plano perfeito na mente, né? Não existe o plano perfeito no pelo imperfeito. Diabo. Dado pelo diabo. É, o plano perfeito do Satanás, né? Do Satanás. Então não tem como, né? A pessoa fica ali, não, mas será que não poderia dar certo comigo? Não existe isso, minha amiga, não existe isso, meu amigo, né? Porque se fizer com outro, vai fazer com você também, né? Se traiu alguém para estar com você, o que garante que não vai ser diferente, que vai ser diferente com vocês? Não tem isso, entendeu? É o diabo mesmo ali se aproveitando da situação. Que comete o erro, ela comete porque ela foi atraída por aquilo, né? Então, a pessoa já tem uma tendência para aquilo. Ninguém erra do dia para a noite, a pessoa já vem errando há anos, entendeu? Porque a Bíblia fala que ela é atraída por aquilo que desperta, por aquilo que chama a atenção dela. Então, a pessoa já precisa de libertação, né? Não vai dar certo se não tiver libertação. Então, o conselho que a gente dá é, primeira coisa, fechar as brechas. Fique distante. Não alimente esse sentimento. Primeiro passo, minha amiga, você já tomou e fez certo. Você se arrepende. Vai para a presença de Jesus, se arrependa ali, verdadeiramente. E, meu Deus, eu me arrependo, eu não vou mais. E corta tudo, ligações, convivência. Você vai ver que em pouco tempo isso vai sumir da sua cabeça. E outra coisa, você se firmar em Cristo Jesus para que você não seja mais enganada. Isso é qualquer pessoa que esteja passando pela mesma situação. Porque muitas pessoas, apesar de nem abrirem a boca, vivem essa situação dentro dos seus casamentos, sentindo desejo, atração por outras pessoas e a coisa vai desandar se você não prestar atenção. E a gente estava conversando aqui antes da gente entrar no ar, Jana, que você tem um testemunho mais ou menos disso, é isso? Conta isso pra gente. Eu tenho um testemunho, na verdade, eu era solteira na época, na verdade o testemunho assim,
pela carência e o engano de Satanás, né? Porque eu era solteira e aquela vontade, né, adolescente de ter alguém, de me casar, de ter a minha família. Eu trabalhava também num local e tinha uma pessoa lá, né, que começou a falar tudo o que eu queria ouvir, né? Que coisa, né? E eu comecei a me apaixonar por aquela pessoa. E aquilo eu sabia que não era de Deus, porque primeiro que era julgo desigual, né? Ele não era cristão, era uma pessoa muito mundana mesmo. Mas a gente convivia e é aquele negócio. Você acaba partilhando o seu dia, você acaba vivendo ali com a pessoa muito tempo, né? A gente trabalhava junto e aquilo eu fui sendo envolvida naquele sentimento e ao mesmo tempo aquela guerra dentro de mim, Espírito Santo, né? Mostrando, não é para você essa pessoa. Olha só. Se eu tenho certeza que se eu me envolvesse, eu acabaria com a minha vida, com o meu ministério. Claro. Largaria Jesus, né? Seria um prejuízo bem grande. E quando foi que você despertou? Eu passei muito tempo lutando contra esse sentimento e um dia eu orei e pedi para Deus uma palavra e foi bem radical mesmo, porque foi lá em Mateus onde Deus falou assim para mim: sai do meio deles e eu te terei novamente como filha. Olha só. Né, onde fala lá do julgo desigual mesmo. Exato. No final ele fala isso: sai do meio deles, eu te terei como filha. E na hora, para mim, eu falei, eu vou pedir minha conta. Só que eu fazia faculdade, o meu salário era inteiro para a faculdade. Eu falei, e agora? Conversei com a minha mãe, falei, mãe, vou trancar a faculdade, porque Deus falou para mim e eu vou obedecer. E eu fui pedir a minha conta e eu falo assim que foi uma libertação, porque o dia que eu pisei meu pé fora daquele lugar, todo aquele sentimento sumiu. Que coisa, eu né? me vi assim procurando aquele sentimento, eu não tinha mais. Ué, e eu cadê? ria. Você vê que era diabólico, Era né? diabólico, era Que diabólico, coisa era séria. opressor, era uma coisa que me fazia sofrer, né? E a benção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Perfeito, muito Então, forte. foi uma libertação mesmo por causa de uma obediência. Eu saí e depois Deus supriu, eu nem precisei trancar a faculdade, eu arrumei outro emprego ainda melhor. Olha aí. Consegui pagar minha faculdade e me aprofundei. Então, assim, o negócio é buscar Jesus, se aprofundar mesmo em buscar Ele, porque Ele vai suprir toda a sua necessidade. Glória Pode a Deus. ter certeza disso. É isso, é engraçado que Deus deu a palavra justamente para não alimentar esse sentimento. Pra não Você tem que sair, não adianta você discutir. Essa é a E sobre é a alimentar, a palavra de Deus, alimentar, a gente fica pensando naquilo, na pessoa, como ela é, ai, como eu queria, e fazendo plano, você vai alimentar. E a palavra de Deus diz em Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro. Nisso Isso pensar. Então, Exato. você tem o domínio sobre o que você vai pensar ou não. Forte, Então, é você exato. que escolhe o que você vai alimentar. Glória né? a Deus por isso. É, meu amigo, Muito glória a Deus, hein? Muito É isso aí. E o pastor Antônio, tem alguma coisa assim também? Não, não, esse aí eu passo. lembro, eu ainda não era convertido ainda, mas eu creio que também, principalmente a palavra de Deus como a nossa base para sair, como a Hebreus fala, deixando todo embaraço, o pecado tão de pé nos rodeia e corramos com paciência caímos na proposta. De que maneira? Olhando para Jesus. Só que naquele período eu era adolescente de uns 16, 17 anos, e uma vez uma mulher casa me procurou, o marido era caminhoneiro, estava viajando, vamos sair comigo. Falei, Caraca, não, gente, com 2 que coisa. filhos. Eu me coloquei, garoto, adolescente, 16, 17 anos, falei, peraí, se eu sou mais dessa mulher, eu não queria isso pra mim, então eu não quero do outro. Olha só. Mas isso era um princípio que a minha mãe e meu pai ensinavam em casa. Não faça com os outros que não sei o que faça contigo. Claro. Então, eu creio que essa base ajuda, mas o que vai consolidar, fortalecer mesmo, são os princípios da palavra. Quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, Ele que vai nos fortalecer para vencermos esses embaraços, que começam como embaraço. Nem lá no Jardim do Éden, né? Oi, dona Eva, como é que Deus não quer que vocês não sejam como Ele, os olhos sejam abertos, e despertou aquele interesse. Até que ela Começou tomou com uma conversa. Uma conversa. E essas conversas, perceber, que nem no meu caso, estava falando adolescente, eu cortei a conversa, falei, não tem coisa para fazer, sai fora. Pronto, Eu olha, lembro que maturidade, hein, para um como rapaz José de falou, 16 anos. sai Sai fora. correndo. É isso aí. Tem que fugir do pecado, não tem como. O diabo, quando nós temos Jesus, o poder da palavra, nós enfrentamos. Mas quando não tem, você foge, não acaba caindo. Glória a Deus por isso. É isso aí. E você falou que nessa idade você estava
Ainda não era. Mas quando foi seu encontro com Jesus, pastor? Conta um pouquinho pra gente. Minha família sempre foi na igreja, quando a igreja era pequenininha. Lá na minha cidade, eu sou natural de Batatais, interior de São Paulo. E minha avó, minhas tias, minha mãe ia para a igreja. Lembra que a igreja era um salãozinho pequenininho. E lá ia criança. Aí na adolescência, como todo adolescente, né, vem a rebeldia e sai para fora pro mundo. Comecei, mãe, é só domingo, vai ali. Minha mãe, olha, isso é errado, sempre aconselhando, sempre dando conselho, mas eu acabei ficando no mundo. Adolescência ali até os 20 anos, quando eu tive um encontro com Jesus. Olha só. Aí eu lembro que eu vim morar em São Paulo com a minha tia, no ano de 2000. Até o pastor Eduardo mandou mensagem para o pastor Carlos e foi na igreja onde o pastor Eduardo pastoreava, no Sacomã. Se eu não me engano, foi dia 28 de janeiro de 2000, uma vigília. Eu não sabia orar, não sabia ler os livros da Bíblia, eu sabia que era o Gênesis o primeiro, o Apocalipse o último, os Salmos o meio. Então eu só sabia. Muito Demais bom. era no índice. E eu lembro que eu estava numa vigília de oração. Lá no Sacomã era um salão enorme, grande. O pastor Eduardo Galhardo era pastor lá. Hoje está na nossa sede regional em Santos. E eu lembro que ali naquela vigília eu comecei a orar. Acho que eu orei tudo que eu sabia, 5 minutos. Falei, mas não tem nada. Eu lembro que eu estava ajoelhado na cadeira assim, levantei a cabeça, olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, Jesus, esse povo está sentindo. Lembro que eu virei a cabeça para trás, estava o altar lá, pastor Lovana, a esposa dele ainda estava lá tocando a guitarra. E ali aquele fundo de oração. E eu lembro que eu falei, eu quero sentir o que esse povo está sentindo. Estava o povo orando em línguas, o povo falando de Jesus, chorando, mas não era aquele choro de tristeza, era um choro de alegria. Ele falou, eu quero sentir isso. Que forte. Não foi naquela noite que eu senti, não foi uma semana depois, levou um tempo, mas foi o quê? A constância, buscando. E alimentando a palavra, buscando, aprendendo, foi isso que foi me fortalecendo até o quê? Eu cheguei onde eu cheguei hoje. Eu não almejei ser pastor. Eu queria uma coisa, eu quero Deus na minha vida. Falei, para o mundo eu não volto mais. Porque se eu voltasse, eu sei que eu não poderia sair de lá mais. Poderia ter morrido ali antes dos 20 anos. Verdade. Mas Deus, Ele dá para nós essa força, esse alimento vem da palavra. Pode. Até esse mês na igreja lá em Mariporã, eu estou falando com a igreja, nós temos que sair do raso e ir para o profundo. Isso. Quando Jesus disse para Pedro, afasta um pouquinho da terra, ensinou a palavra, agora faze-te o mar alto. Porque eu falei, no raso, você ainda tem a visão da terra, do natural. Qualquer decepção, você tem a possibilidade de querer voltar. Agora, no mar alto, você não vai ver terra. Você não vai ter a possibilidade de querer recuar para a terra. Você vai querer cada vez mais para o profundo de Deus, onde você vai querer mais e mais da palavra, onde você vai ter experiências grandes com Jesus, como o caso do apóstolo Paulo, né? No meio da tempestade, falou, olha, o Deus de quem eu sou, quem eu sirvo, esteve comigo esta noite. Olha, ninguém vai se perder. Vocês não me ouviram. Saíram lá de Creta, veio para cá. A embarcação vai se perder, como também ali os pertences, as fazendas vão se perder, mas há onde ninguém vai se perder. E ninguém se perdeu naquela viagem. Mesmo na tempestade, não se via nem sol, nem lua durante muitos dias, e ali teve o que? A resposta da tempestade. E eu creio que quando nós deixamos o raso e vamos profundo, e o profundo onde que é? Olhando para Jesus, se alimentando da palavra, fortalecendo o espírito, para quê? Para vencer essas dificuldades, esses embaraços que vêm com uma conversa. Olha, mas se você ficar comigo, eu vou largar da minha esposa, eu prometo para você. E a pessoa às vezes, como o peixe, cai e é fisgado. Depois vem aquela culpa, aquele sentimento que só Jesus pode libertar. Que coisa, né? E é verdade mesmo. É só lá no profundo que a gente vive milagres. Daqui a pouquinho a Jana vai contar também da história dela, mas vamos ver as mensagens do WhatsApp que chegaram aqui para nós. Vamos ver já o pessoal mandando bom dia. E a Andréia Maria, do Rio de Janeiro. Bom dia, irmãos. Aqui em casa, já estamos ligados no Família, o primeiro alvo. Que programa maravilhoso para fortalecer o nosso lar. Valeu, Andréia. Obrigada, viu? É o Gilberto, nosso telespectador aí, ó, Gilberto Almeida, de São Paulo. Bom dia, pastores, que a manhã de vocês seja especial quanto o trabalho que realizam nesse programa. Tem sido bênção para tantas famílias. Obrigada, viu, Gilberto? Valeu, Deus abençoe. É o Pedro Santos aqui também de Itaquera. Aí, bom dia, esse programa é bênção, assisto todos os sábados. Valeu, Pedro, obrigada, viu? Tem também o José Luiz, ele é de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Graça e paz, pastores, eu acordo cedo, todos os sábados para assistir esse programa. Vocês são uma bênção. Ai, José, obrigada, viu? Deus continue te abençoando. E o Ricardo aqui também de Itaquera, ele diz que está aqui ouvindo a rádio e vai ligar na TV. Obrigada, viu? Glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe essa programação. Valeu, meu amigo Ricardo. Tem uma que mensagem Deus aqui, ó, os pastores estão on, hein? Os pastores estão Porque on, né? o pastor Vitor de Sacomã falou, pastor Carlos, tô ligado, eles estão falando de Sacomã aí. Deus abençoe, é uma pastor bênção, Vitor. né? Gente, vamos lá. Vamos trazer aqui o nosso amigo Kleber Werneck com os destaques da redação. Bora? Vamos colocar aqui para ver o que tem de novo. Destaques da redação.
Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. Olha só, o Japão é um país conhecido pelo envelhecimento da população e, com isso, uma empresa criou um serviço inusitado, os avós acompanhantes. Além de conselheiros, esses avós fazem companhia para os japoneses espantarem a solidão. A empresa Client Partners criou o serviço em 2011 e disponibiliza mulheres de 60 a 94 anos, atualmente 100 idosos e idosas, né? São homens e mulheres, estão oferecendo essas habilidades domésticas e muita sabedoria, claro, para ajudar os netos temporários. O valor do aluguel é de cerca de R$ 120 por hora. Os avós e as avós realizam uma variedade de tarefas. Eles limpam a casa, cozinham e até oferecem ajuda para se dar melhor com a sogra ou o pai ou a mãe do marido ou da mulher. Além disso, preenche o espaço vazio após a morte de uma mãe ou um pai. O serviço é aconselhado para quem tem várias demandas dentro de casa e o público-alvo são os pais que precisam de ajuda para cuidar dos filhos. A iniciativa tem sido vista com bons olhos e um exemplo criativo de como reconectar as gerações. E olha essa história curiosa, um bebê nasceu de um embrião congelado há mais de 30 anos e já é considerado o bebê mais velho do mundo. Esse caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. O casal Lindsay e Tim Pierce tentava engravidar há 7 anos e participava de um programa de adoção de embriões. O embrião selecionado para eles veio através do programa e foi da doadora Linda Archie, que foi gerado, né, esse embrião e congelado em 1994. E agora, 30 anos depois, um desses embriões que foi congelado se desenvolveu, contrariando todas as expectativas. Afinal, acreditava-se que não ia ter resultado devido ao longo tempo de armazenamento. E o bebê nasceu dia 26 de julho de 2025 com saúde e o recorde. O bebê mais velho do mundo já nasceu com 30 anos. Bom, por enquanto é só. Eu volto com vocês aí, pastores. E você que nos ouve pelo rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. É o curioso caso... Deixa eu ir pra lá. Gente, você sabe que é interessante isso, né? Porque, como a Bíblia diz, né? A ciência ela vai se multiplicando. Isso tem sido bênção para tanta gente. E tem muitos jovens também congelando, né? Congelando os óvulos, congelando para que eles, na idade que eles queiram, eles... Bom, mas que Deus abençoe e seja maravilhoso aí para quem tem os bebezinhos agora no colo vivendo essa bênção. Vida é bênção. Exatamente. Está sendo gerada, glória a Deus. É isso aí. O problema é quando ela é interrompida, né? Tá sendo importante é gerar, né? Não importa aí. É isso que Deus abençoe, exatamente. Glória a Deus, gente. Deixa eu falar aqui com os nossos amigos. Hoje quem está aqui com a gente é o nosso casal que vence, meu amigo pastor Antônio Donizete, minha amiga Janaína Silva. Ô, Jana, conta pra gente agora quando foi sua conversão aí, quando é que você foi para Jesus e se teve esse momento também que o pastor Antônio compartilhou que, pô, tem que tomar uma decisão agora. Teve esse momento? Como é que foi isso? Tiveram 2 momentos, na verdade, porque desde criança minha mãe levava a gente na igreja, né? Eu me lembro, na verdade, ela começou mesmo firme, acho que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. E então, sempre caminhando junto, mas um dia que eu aceitei Jesus foi lá em Campinas, numa reunião com um missionário lá no Guarani. E eu lembro que ele chamou lá na frente, eu desci da arquibancada e fui lá aceitar Jesus. Acho que eu tinha uns 11 anos, que foi quando eu me batizei também, mas já tinha um tempinho. Depois teve uma fase na adolescência que eu dei uma desviada. Escorregada, né? Nunca saí da igreja, mas eu falo que era só meu corpo que estava lá. Eu ficava brava, né? Que a minha mãe era obreira, ela tinha que chegar 1 hora antes.
E a gente ficava no carro e eu, por que tem que ficar 1 hora antes? Ai, que E bacana. ficava brava e assistia o culto, até que um dia, até era o pastor Lacir na época, lá em Itu, na cidade de Itu, eu era adolescente, um dia Deus me prensou na parede. Eu lembro que eu levantei e fiz uma oração, falei, Senhor, eu estou aqui, eu venho sempre aqui, mas eu não estou mais com vontade de vir, eu não gosto de vir, eu venho por obrigação, mas eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e eu quero voltar, né? Eu lembro que eu fiz aquela oração, me ajuda a voltar, Senhor. E a partir daquele dia eu comecei a buscar a Deus e deixar as outras coisas amizades, né? Que me afastavam de Deus, que estavam me levando para o mundo. E eu lembro que ali foi a minha volta para Jesus mesmo, bonito. de verdade. Com quantos anos? 11? Não. Nossa, aí eu já não estava já lembro. moça. Acho que eu tinha uns 15. Ah, bacana. Acho que eu me desviei entre 14 e 15, fiquei mais distante, mas voltei com 15 anos. Que legal, gente. Esse negócio de pastor Lacir, pastor Lair, te perseguia já lá atrás. Já tinha um parentesco aí ligado no seu pastor, casamento. Pastor negócio de Lair pastor foi meu Lacir, pastor pastor em Lair, Itu, dona né? Mariléia, já vem perseguindo a Janaína lá de trás. Aí depois eu fui para Campinas, na época era o pastor Adalto, aí depois passaram vários pastores e veio o pastor Lair, que trouxe a minha bênção. Lá de Batatais. Tem que explicar, né, pastor? O pastor Lair é irmão, do pastor Lacir, que foi pastor da Janaína lá Isso. O Lacir foi em Itu. Isso. O Lair foi em Campinas. Campinas. Isso. Que bênção, né? E hoje, já passaram por quantos lugares aí depois que você se casa aí com o pastor? Como é que começa a jornada de vocês aí? Quando que foi? Campinas. Campinas. A primeira foi em Campinas, né? Foi E em depois? 2004 que eu fui Taquaral, foi no Parque Taquaral, em Campinas. Ai, E que ali bacana. foi a igreja que eu estava já casado. E foi em 2008 quando eu assumi lá. Mas comecei mesmo, foi aqui em São Paulo, em Diadema, no Jardim Inamar. Começou numa casa no Eldorado, depois foi para o Inamar. Fiquei ali um pouco mais de um ano, tive experiências grandes com Jesus ali, com o povo, de libertação, cura. Mas depois de casado mesmo, foi em Campinas, Parque Taquaral. Fiquei praticamente 3 anos ali. Totalizando em Campinas foram 7 anos. Olha. Depois fomos transferidos para São Carlos. Lá em São Carlos eu passei em várias igrejas. Só na cidade de São Carlos ali eu fiquei 11 anos. Então foram 7 anos em Campinas, 11 anos em São Carlos. E agora, retornando para a capital, já vão fazer um pouco mais de 3 anos. E agora em Mariporã. 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 Bem no centrão de Mariporã. Centrão de Mariporã. Conheço bem Mariporã. Coloca pra gente na tela. Vamos ver as fotinhos deles? Você tem fotos bacanas aí pra gente ver? Enquanto vai colocando, a gente vai falando aí. Tem... Ah lá, esse aí foi Essa aonde? primeira Parque Taquaral, igreja, Parque Campinas. Ah, Taquaral. o Taquaral. É. Ai, que legal. Tá bem diferente hoje, Nossa, né? eu lembro da inauguração dessa igreja. Olha, Aí foi no começo. que bacana, gente. Parque Taquaral, Aí foi em São Carlos, né? São Carlos. Vila Prado. Ai, que Vila Prado. bonitinha a igreja. Primeira igreja em São Carlos. Vila Prado. Olha, Vila Prado, em São Carlos. Aí a cidade era assim, em São Carlos. Passei 2 vezes nessa igreja. Essa foi a primeira. Foi e voltou. Foi e voltou. Foi. Aí Aí- uma- Olha, a festa criançada, das interior é uma beleza, né? Olha que benção. Esse bairro tem criança. Ai, Aí que já é bacana. o Aí, ó, Douradinho. douradinho. Douradinho, Mulheres lá em São que Carlos vencem. também. É. Foi. E Douradinho também. Que legal, gente. Olha aí, quanta imagem bacana, né? Ai, os jovens, foi muito Douradinho. especial. Essa bacana. época aí com os jovens. Aí foi onde eu mais batizei pessoas no Douradinho. Foi. É mesmo? Ai, que Nossa, gostoso, 30 né? pessoas. Fagar. É o Fagar. Fagar. São Carlos também. Nessa época a gente cuidava de Aí Douradinho eu e nasci a Fagar. segunda vez. A segunda, segunda a vez. volta. É outro Serra- salão aí? Outro salão. Outro Aí uma salão. sobreloja. Não está mais aí. É, Já mudou também? Já mudou. mudou. Bonito aí. Mas aí Aí era foram muito- 5 anos. Vigília de Olha. Ano Novo, era tão bom. Que bacana, né? É, muita saudade. Aí, Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito. É uma cidade pertinho de São Carlos também. Ah, é? 40 quilômetros, mais ou menos. Olha só que legal. Aí foi bem na volta da pandemia, né? Voltando à pandemia. É, aí foi desafiador. E E aí Chaves, São do Paulo. Chaves, aqui, do Zona Norte de São Chaves. Paulo. Fiquei apenas 5 meses aí, mas foi bom. É, Bacana. Parque do Chaves. Que legal, gente. uma benção. Piraporinha. Fiquei 9 meses. Piraporinha, lá. Gente! Muito bom. Aí é Piraporinha.
Que legal, ó. Piraporinha, foi uma bênção também. Ai, gente, que bacana ver Até essas hoje imagens, a gente né? encontra o povo de Piraporinha aqui Povo na abençoado, sede. povo sedento de Deus. Ai, que bênção Pessoal isso. do louvor. Pessoal do louvor, ó, adorando. E hoje Mariporã. Aí já é Mariporã. Mariporã. Isso. Que legal. Nossa igreja amada de Mariporã. Que bonito, gente. Mariporã. Vamos lá. 1 ano e 7 meses estou aí. Que bacana, né? A Thaís morou ali em Mariporã, Meu né? pai meu pai morou uma temporada em Mariporã e eu morei um tempo lá e foi bacana. Era bem frio lá. Eu só consigo lembrar do frio que eu passava em Mariporã. Lá é mais friozinho também. Que era realmente muito gelado lá, né? Que é alto, né? Então não tem jeito. Aí sempre frio. Mas que bacana, gente. E a Jana hoje que também cuida aqui da banda também, das mulheres que vencem, hoje aqui à frente com a gente, graças a Deus. O pastor cuidando lá de Mariporã e que Deus continue abençoando. Mariporã, aos domingos temos reuniões lá, né, pastor? Quais são os horários lá de Mariporã? Domingo são 3 horários. Às 8 da manhã, às 10h30 e às 18 horas. Então, Bem no centrão de Mariporã. Avenida Tabelião Passarela, 573. Todo mundo conhece o endereço lá, bem no centro. Bem no no coração de Mariporã. eu lembro que tinha um mercado lá, chamava Shibata, acho que era isso. Mas não sei se tem mais. Não é propaganda, não. Eu só lembrei mesmo que tinha bem na entradinha da cidade, assim que a gente vinha. Taubaté eu sei que tem. Tem um, né? Mas E o Instagram já passou aí na tela, se você quiser ver os horários. E IGD Mariporã, tá bom? E também da Jana, tá aí do pastor Antônio. E que Deus abençoe rique e abundantemente. Próximo MQV, depois você vai ver a Jana participando aqui, que ela faz um trabalho excelente com as vozes do MQV, que Deus abençoe. Aí, no dia 20 de setembro, será o grande evento. Mas, antes, sabadão que vem, tem o quê, pessoal, desta bancada? Glória! Diga, Sabadão, pastor hein, Carlos. homens que vencem. Atenção, hein? Inclusive tem uma chamadinha aí, não tem? Daqui a pouquinho a gente vai rodar, já pode rodar. Eu Ó, achei que você ia atenção, convidar. Tá na tua mão, atenção, esquece. homens que vencem. Sábado que vem, dia 23, em 2 horários, tá bom? Em 2 horários, às 9 horas da manhã, show da fé, termina o show da fé, 11 horas, a reunião dos homens. E na parte da tarde, 2 horas da tarde, o show da fé, terminou o show da fé, às 16, os homens que vencem. Tem a chamadinha aí, não tem? Tem, vamos Tá jogar, no vamos ponto, rogar? diretor? Coloca pra gente. Neste sábado, às 11 da manhã e às 4 da tarde, na sede da Igreja da Graça, venha participar de uma reunião especial para você. Homens, ser um vencedor. Homens que vencem. É para você buscar a sabedoria de Deus e enfrentar os desafios do dia a dia. Necessito da tua palavra. Tudo que sou devo a ti. Teu grande amor me alcançou, ó meu amado Senhor. É neste sábado, às 11 da manhã e às 4 da tarde. E você acompanha tudo pela HIT. Na sede da Igreja da Graça, Avenida São João, 791, Centro de São Paulo. Encontro dos homens que vencem. Ó, ficou bonito isso aí, ó. Ó, gostei. parabéns, hein? Gente, ó, então, ô pastor Carlos, mas por que um homem deve sair da sua casa para estar aqui? Para ter um encontro com Jesus, para de sofrer, para de ficar aí, né, pelos cantos aí, choramingando, entendeu? Tem que vir para ouvir a palavra e ser um vencedor, aprender, entendeu? Aí lá fora, buscar lá a pessoa que está sofrendo, trazer para dentro da igreja. Esse espírito tem que nascer no coração de todo homem tem que ser um ganhador de almas, tem que pegar o amigo do futebol, trazer para dentro da igreja, tem que pegar o amigo do trabalho, que está lá envolvido com adultério, envolvido com prostituição, trazer para dentro da igreja, porque a nossa vida passa muito rápido aqui para ficar querendo juntar, querendo espalhar, querendo dividir, querendo, entendeu? Inclusive ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando sobre uma mensagem que essa pessoa deu uma vez para os pastores, né? Foi até o missionário, R.R. Soares, né? Estava conversando com ele, eu lembrei desse recado que ele deu numa reunião dos pastores. Então é uma palavra para os pastores, mas é para todo homem, porque essa palavra na Bíblia não diz que é para o pregador. O missionário falou, lembra, amor? Ele falou assim, ó, pastores, se preocupe com o ID e vocês não terão tempo para outra coisa. É verdade. O homem ele tem que se preocupar com o ID. O homem que tem um encontro com Jesus, ele já quer trazer o amigo para a igreja.
Ele já quer trazer o colega de treino para a igreja, ele já quer falar, ele quer evangelizar. Então, acho que é por isso que o homem tem que sair de casa, tem que vir participar para descobrir o real propósito divino para ele, entendeu? Senão ele vai ficar perdendo tempo. Glória e a a vida Deus. passa muito rápido. Ninguém vai chegar aos 120 anos aqui nessa terra. Ninguém aqui vai chegar aos 114 anos. Vai chegar a 100 e pouquinho com muita gorjeta de Deus. Mais velho do Guinness Book. 118, acho que é, entendeu? Acho que é 116 ou 118, mas 130 eu garanto que não chega. Não chega, Não isso chega. é verdade. Entendeu? Então 130 Como não é dizem. nada, não é nada. Então é muita vaidade, é muita coisa pra gente ficar aí ó, se distraindo, entendeu? Com um monte de besteira. Tem que vir pra igreja, entendeu? Participar dos homens, no dia das mulheres, participar das mulheres, no dia dos jovens, participar dos jovens. Hoje tem culto aqui na Avenida São João, você tá me ouvindo, me assistindo, vem pra cá, você mora aqui pertinho, entendeu? Pega um carro de aplicativo, pega o trem, pega um ônibus, não sei, vem de a pé. Avenida São João 791, daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, missionário no altar, 2 horas da tarde, missionário no altar, 18 horas, missionário no altar. Glória a Deus. Então fica o recado de Deus aí para nós. Você que quer ser edificado, essas reuniões de ministérios, ela vem trazendo essa palavra de fé para nós. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu trazer aqui, tem mais mensagens do WhatsApp? Não, senão a gente... Tem? Coloca pra gente, então, rapidinho, antes de eu encerrar na rádio. A Isabel de Cordeirópolis, ela diz, bom dia, paz do Senhor. Como todos os sábados, assisto esse programa, eu sou muito abençoado. Um abraço a todos. Valeu, Isabel, muito obrigada, viu? É a Madalena de Sabará, Minas Gerais, diz, bom dia, que programa abençoado, estou amando. Parabéns, pastor Antônio. Obrigado. Deus o abençoe aí, viu? Aniversário aqui do nosso convidado nesta bancada. Prometo que da próxima vez a gente prepara bolos e bexigas, tá bom? Vamos lá, é a Antônia Paiva aqui, ela é do Maranhão, deixa eu ver aqui, Tum Maranhão, vamos ver? Bom dia, nossos irmãos, essa programação é uma bênção e tem me ajudado e me abençoado muito, vocês são bênção. Obrigada, viu, Antônia? Um abraço para todo o povo abençoado do Maranhão. É a Gilvanda Santos, de Minas Gerais, audiência abençoada aqui de Minas Gerais. Que bancada maravilhosa, Deus abençoe, estou ligada, não perco nenhum programa. Valeu, Gilvanda, Deus abençoe também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou me despedir do pessoal da rádio, você fica com a programação local, que Deus abençoe até sábado que vem. E aqui na rádio, aqui de São Paulo, a gente continua firme e forte, e também pela Rede TV para todo o Brasil. Vamos chamar o nosso amigo Kleber Werneck com os mais destaques de hoje? Vamos lá, coloca pra gente. Destaques da redação. E olha eu aqui de novo, estou de volta com mais notícias para você que acompanha o programa Família, o Primeiro Alvo. E com os destaques da redação para quem nos assiste pela TV ou então nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio. Vamos lá então? Olha só, muitas pessoas colecionam figurinhas e até outros objetos. Mas você que nos assiste, você já ouviu falar em coleção de cérebros? Pois é, uma coleção muito inusitada, não é mesmo? E a cientista Alexandra Morton Hayward, que é antropóloga forense e também pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, tem uma coleção dessas com mais de 600 cérebros antigos e de todo o mundo. Alguns deles, inclusive, têm até 12 mil anos. A vontade de desvendar os mistérios do cérebro aconteceu após um problema no cérebro dela. Ela tem uma enfermidade chamada cefaleia em salvas, que é um tipo de dor de cabeça intensa, que geralmente dura entre 30 e 60 minutos. E o intuito dessa coleção é estudar os cérebros antigos, para tentar entender doenças como o Alzheimer ou então o Parkinson. E olha só, foi divulgado um estudo sobre o porquê algumas pessoas gostam tanto de fofocar, isso mesmo. E por que nós somos tão atraídos por essa prática? Segundo especialistas, a fofoca é um comportamento observado em quase todas as culturas do mundo, desde cidades movimentadas até pequenas comunidades agrícolas remotas. Uma das principais teorias é que a fofoca acaba servindo como uma conversa fiada após um momento de tensão ou até por sobrevivência. A fofoca é uma ferramenta vital quando, por exemplo, as mulheres vivem uma situação arriscada no trabalho ou então no relacionamento, até por entretenimento, que para a maioria das pessoas a fofoca parece ser apenas diversão inofensiva. Mas para muitos a fofoca não é correta e para outros é diversão. E você aí em casa, o que é que você acha? Bom, por enquanto é só, e você que nos acompanha pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal
no YouTube. Até mais. Destaques da redação. Eu só não entendi porque só tinha mulheres. E ele ainda menciona mulheres. Verdade. Eu não entendo isso, gente. Você já viu o homem fofocando? Tem homem fofoqueiro. Olha, vou te contar, coisa feia de ver, viu? Não queira ver. Olha, gente, fofoca só se for de Jesus Cristo, né? Contando as boas novas aí, não é? Essa é boa e essa pode. Essa você chega lá no ouvido e fala, preciso te contar uma boa notícia. É Jesus Cristo. Aí ele vai falando coisa boa. É. Tá bom? Essa pode, essa tá liberada. Pastor Carlos, tem culto amanhã na nossa igreja de Jundiaí? Graças a Deus, graças a Deus. Amanhã, Jundiaí, região, eu estarei em todos os horários atendendo pessoa por pessoa, na rua Rangel Pestana 222, atenção Jundiaí, Rangel Pestana 222, 8 da manhã, 3 da tarde, 6 da noite, eu pregando e atendendo todas as pessoas. É isso mesmo, e Campinas também, Campinas, hein? Por isso que eu já tinha conhecido os meus amigos aqui, que passaram um bom tempo lá em Campinas, somos amigos já desde essa época, que Deus abençoe, e amanhã Campinas com a gente vai ser muito especial, tá bom? Comigo, pastora Thaís Berevente, em 4 horários, hein? Anota aí pra você não esquecer, e se você assiste a gente, que eu sei que tem muita gente de Campinas que assiste aqui a programação, esteja ali comigo, eu quero te dar uma bênção muito grande através da palavra e oração da fé. Primeiro horário, 7 da manhã, depois, eu lembro que antes das 7 a gente estava lá, né, já louvando e buscando a Deus, 7 da manhã, depois 10 da manhã, 2 horários da manhã, você escolhe o melhor, esteja conosco. 2 da tarde ou então às 18 horas ali, eu quero abençoar a sua vida. Na Avenida dos Expedicionários, número 80, bem no centrão da cidade de Campinas. E obrigada, meus amigos, por terem vindo aqui hoje. Mariporã, ele já contou aqui também. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada mesmo. E obrigada por ter vindo justo no seu aniversário. Pois é. Gente, palmas para o pastor Antônio, que veio no aniversário dele aqui nessa bancada. Obrigada por ter aqui. Obrigada, pastor. Não vai precisar Parabéns. pagar o almoço de aniversário, porque já veio hoje aqui. Já deu tomou um cafezinho. Obrigada, venham mais vezes. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus amigos, a gente vai ficando por aqui, ó. Beijo no teu coração. Hoje, show da fé. Sábado que vem, com os homens que vencem aqui na bancada, hein? Eu vou estar de lá. Tchau. Fui. Deus te abençoe. Fez novo quando eu encontrei Jesus. Tudo se fez novo, do mundo ele é a luz. Se alguém está em Cristo, esse é nova criatura. E as coisas antigas pra ele já passaram. Eu vivi, eu chorei, mas eu criei. Levantei pela fé, não caí. Eu clamei e então renasci. O Senhor me abençoou. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz com Jesus reinando em minha vida. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Fez novo quando eu encontrei Jesus. Tudo se fez novo, do mundo ele é a luz. Se alguém está em Cristo, esse é nova criatura. E as coisas antigas pra ele já passaram. Eu vivi, eu chorei, mas eu criei. Levantei pela fé, não caí. Eu clamei e então renasci. O Senhor me abençoou. Sou
minha vida. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz com Jesus reinando em minha vida. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Quando soube que meu Salvador me deu acolhida.